Vamos então, meus amigos, iniciando o nosso trabalho, Revista Espírita, o mês de agosto de 1861. Nós já vamos iniciar então com conversas familiares de além-túmulo, Eugène Scribet. E antes de iniciarmos, nós lembramos que nos estudos anteriores, nós tivemos um tema bem interessante, que tratava, deixa eu ver aqui, Angelina, que tratava do trabalho de Kardec junto aos espíritas de Lyon. Tá tudo em ordem aqui, Angelina. Estou no máximo, tá? Então, junto aos espíritas de Lyon. Então, Kardec trazendo para nós ali o seu discurso, e como eu comentei com vocês, é um discurso bem interessante, porque aquilo que Kardec apresentava para o público é o mesmo discurso que nós acompanhamos, Então foi como se nós estivéssemos vendo ali Kardec trazendo as suas impressões a respeito do desenvolvimento do Espiritismo, especialmente naquela região, Lembrando que esse material foi inclusive selecionado pela FEB, quando eles então juntaram e fizeram uma coletânea e publicaram Viagens Espíritas de 1862 e outras viagens, embora essa tenha sido de 61. Bom dia, Dilma. Mas vimos ali então os grupos se formando, aquele trabalho, como eu comentei com vocês, um trabalho que já trazia para nós uma visão federativa, em que a sociedade parisiense se tornava a referência do desenvolvimento do Espiritismo, pelo próprio trabalho de Kardec, e pela concentração dos grupos espíritas lá na França, especialmente em Paris, e ali então recebendo e orientando, recebendo e enviando material, orientações, enfim, trocando ali experiências para divulgação. E Kardec então, quando ele fazia essa viagem para Lyon, assim como para outras regiões, ele fazia exatamente esse trabalho de unificação, Então, bem interessante aquilo que nós estudamos hoje, Vendo, por exemplo, no nosso caso, nós somos um grupo autônomo, fazemos aqui o nosso estudo sem vínculos com instituições, Mas para nós que somos vinculados a outras instituições, centros espíritas, grupos de trabalho, instituições de modo geral, vinculados às federativas, que são os núcleos de unificação regional. Depois nós temos a Federação Espírita Brasileira e depois temos o Conselho Espírita Internacional. Então nós vamos percebendo assim de que modo que hoje o Espiritismo se difunde. A FEB hoje, por exemplo, o SEI, o Conselho Espírita, ele traz hoje 22 países unificados, trocando experiências a respeito do Espiritismo. E nós esperamos, claro, que esse trabalho se expanda. Até porque a gente lembra, hoje nós temos por volta de 193 países reconhecidos pela ONU. De 193, 22 são federados no Conselho Espírita. Então a gente lembra que o Espiritismo é uma filosofia recente, tem 160 e poucos anos que nós chegamos aqui a fazer uma avaliação, 165 anos para ser mais preciso. Então nós estamos em processo de crescimento, nesse período todo o Espiritismo tentando ali conquistar seu espaço, ultrapassando vários obstáculos que foram surgindo nas sociedades onde ele se proliferava. Então hoje nós temos esse trabalho e Kardec iniciou então naquele período. Então para nós foi muito interessante estudarmos esse material, porque deu para perceber como as sementes plantadas naquela época germinaram para aquilo que nós somos hoje, como grupos de trabalhos, grupos de estudos, grupos de divulgação do Espiritismo. E aqui estamos fazendo aqui a nossa parte, aqueles passarinhos, colocando aquela gotinha para poder, não para apagar incêndio, mas para poder adubar essa semente tão bela que vai florescer aqui no nosso mundo e transformar a nossa sociedade. Muito bem, terminada então essa viagem de Kardec, com essa última mensagem
de Erasto aos espíritas lioneses, nós vamos agora então para essa nova sessão, Conversas Familiares de Além Túmulo. Voltando aqui, né, para aquela área, para aquela sessão que eu mais gosto na revista, né, gosto muito desses, né, das conversas que são travadas com os espíritos, travadas não, né, que são desenvolvidas com os espíritos, né, trazendo uma visão do mundo espiritual muito particular de cada um desses colaboradores, né, embora muitas vezes nem se deem conta disso, mas se tornam colaboradores da formação das bases da doutrina. Então, Eugênio Scribé, ele é o personagem aqui que participa desse diálogo, e ele vem exatamente por causa daquela discussão, daquele debate tão interessante que nós acompanhamos, né, quando se falava sobre o estilo é o homem, né, de Buffon, que era o escritor que trazia a sua opinião. Então vários espíritos começaram a debater através da psicografia lá na sociedade, né, cada um dando a sua opinião, alguns apoiando, outros criticando, algumas farpinhas ali sendo aparadas, né? E aí então o Eugênio Scribé ele foi comentado, ele foi mencionado naquele debate. Ele que era um dramaturgo, né? Ele era um escritor de peças teatrais. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente uma pequena biografia dele. Ele reencarnou, Augustin Eugênio Scribé. Ele reencarnou em 24 de dezembro de 1791 e desencarnou no dia 20 de fevereiro de 1861, portanto aqui no mesmo ano da edição da revista, né? Então ele se comunicava ali alguns meses depois, lembrando que aqui no mês de outubro essa publicação e essa comunicação chegou aqui, deixa eu ver a data dela, não tem data, mas geralmente Kardec publicava no mês seguinte, né? Então ele desencarnou em fevereiro e em setembro ele já estava se comunicando. Então vamos a ele. O Eugênio Scribé, bom dia, Mami. Ele é então contemporâneo de Kardec, 1861 foi a sua desencarnação. Foi um importante dramaturgo e libretista francês, conhecido por ter sido o principal executor das peças bem feitas, um gênero teatral popular no século XIX. Foi eleito membro da Academia Francesa em 27 de novembro de 1834. A biografia dele é uma biografia pequena. Apaixonado pelo teatro, Eugênio Scribé tinha apenas 18 anos quando compôs suas primeiras peças de teatro. Não vou fazer aqui a leitura que está tudo em francês, né? Mas ele escreveu um libreto para a obra Gaetano Donizetti, falando sobre a história do rei Dom Sebastião, que era o rei português. A partir de uma comédia, né, ele obteve notoriedade, tornando-se um dos autores dramáticos franceses mais fecundos, compondo cerca de 500 peças entre comédias, vaudevilles, dramas e ópera. Publicou alguns romances, mas que não obtiveram tanto sucesso quanto suas obras dramáticas, e durante anos foi a figura dominante da vida teatral em Paris. Aí tem um comentário interessante do artigo aqui na Wikipédia, né, que nós estamos acompanhando. Scribé é um claro exemplo de como um autor pode ser extremamente popular em um momento da história e algum tempo depois desaparecer quase que completamente do repertório teatral. Então 500 peças. Era ali lembrando, né, que o teatro no século XIX ele era uma atração, né, porque não se tinha outro entretenimento público que não fosse o teatro, ou então algumas óperas, né, algumas apresentações musicais, né, mas aquilo que era mais acessível para o público era exatamente o teatro. E aí a gente abre um parêntese, lembrando que nesse período também do século XIX, nós vamos encontrar aquelas apresentações de ilusionismo, né, que era tão popular naquela época, naquele período ali de Kardec, inclusive envolvendo não apenas ilusionismo, mas também espiritualismo, especialmente
na presença de espíritos, através ali de médiums, através de truques. Então Kardec, inclusive, no livro dos médiums, ele falava sobre aquele modismo de comunicação e tinha ali vários sistemas, né, que eram criados para tentar explicar as comunicações legítimas e, ao mesmo tempo, também observando as tantas e tantas farsas que eram observadas naquele período, né? Então, é nesse contexto do século XIX que escrever acabou, então, se tornando popular. E aqui, então, né, na Revista Espírita, ele trouxe, né, uma comunicação bem interessante que a gente vai acompanhar aqui. Bom, inicialmente, lá na Sociedade Parisiense, através da senhora Costel, se eu não me engano, ele trouxe, então, um comentário, né, uma mensagem espontânea, falando sobre aquela discussão do estilo é o homem, né? Então, quando da discussão que se estabeleceu entre vários espíritos sobre o aforismo de Buffon, o estilo é o homem, relatado em nosso número anterior, foi citado o nome do Sr. Escribá, o que sem dúvida lhe deu motivo para vir, embora não tivesse sido chamado. Sem participar do debate, ditou espontaneamente a dissertação seguinte, ensejando a conversa que a acompanha. Então primeiro veio a comunicação, em que ele falava sobre a menção dele naquele debate, e depois Kardec aproveita e já faz uma entrevista com ele também. Então ele diz o seguinte: seria desejável que o teatro, onde os grandes e os pequenos vão aurir ensinamentos, se preocupasse um pouco menos em lisonjear o gosto dos costumes fáceis e em exaltar os aspectos veniais de uma juventude ardente, mas que o progresso social fosse perseguido por peças elevadas e morais, onde a fina anedota substituísse o sal grosso de cozinha de que hoje se servem os autores de comédias leves. Mas não. Conforme o teatro, conforme o público, lisonjeiam-se as paixões humanas. Aqui preconizam o avental, em detrimento da casaca, transformada em bode expiatório de todas as iniquidades sociais. Ali é o avental que é difamado e conspurcado, porque, ao que dizem, sempre oculta um tratante ou um assassino. Mentira de ambos os lados. Alguns autores até começam a agarrar o touro pelos chifres. E, como Émile Auguet, né, também personagem, autor, a pregar os espectadores no pelourinho da opinião pública. Ah, que importa? Nem por isso o público deixa de se arrastar para os teatros, onde uma plástica descarada e sem pudor faz todas as despesas do espetáculo. Já é tempo de as ideias espíritas serem propagadas em todas as camadas sociais, porque então o teatro será moralizado por si mesmo, e às exibições femininas sucederão peças conscienciosas, representadas conscienciosamente por artistas de talento. Todos ganharão com isso. Esperemos que logo surja um autor dramático capaz de expulsar do teatro e do entusiasmo do público todos esses intrujões, proxenetas imorais das damas das comédias de todas as espécies. Trabalhai, pois, em espalhar o espiritismo, que deve produzir tão louvável resultado. Então aqui, Cássio, bom dia. Então aqui o Escribá trouxe então para nós essa comunicação falando exatamente, né, sobre, não necessariamente sobre o debate, né, mas como ele foi mencionado, ele veio trazer a visão dele, né, que ele, como sendo, né, um dramaturgo, escritor de tantas peças teatrais, ele percebia que os temas abordados nessa arte eram temas mundanos, digamos assim, né, sempre ali exaltando as comédias, mas também ali valorizando muito mais as paixões humanas, que através da influência da própria doutrina, né, espalhando na sociedade, as próprias artes também receberiam, né, de uma forma positiva essa influência, passando a trazer para nós ali um conteúdo mais moralizado. Então uma mensagem rápida, apenas chamando a atenção, e ele falando, né, daquilo que era importante da área de atuação dele como teatrólogo, né? E aqui então
Kardec, após essa comunicação, ele então começa a entrevista com esse espírito, aproveitando ali a oportunidade. Então a pergunta que é feita: numa comunicação que ditastes há pouco tempo à senhora J, e lida na sociedade, dissestes que o que fez a vossa reputação na terra não o fez no céu, e que poderíeis ter empregado melhor os bens que recebestes de Deus. Aqui no caso não foi essa comunicação, porque não foi mencionado isso, né? Mas Kardec traz aqui de volta, então, que ele dizendo que poderia ter feito melhor do que ele fez, né, estando encarnado e tal. Teríeis a gentileza de desenvolver esse pensamento e dizerem que vossas obras, em que vossas obras são repreensíveis? Parece-nos que tem um lado moral e, de certo modo, abriram caminho para o progresso. E ele responde: tudo é relativo. No mundo elevado, onde hoje me encontro, não vejo mais com os olhos terrenos. E penso que, com os dons que havia recebido do Todo-Poderoso, poderia ter feito coisa melhor para a humanidade. Foi por isso que disse não haver trabalhado para o céu. Mas não posso exprimir em poucas palavras o que vos queria dizer acima, porque, como bem o sabeis, eu era um tanto verboso. Aqui nesse início, ele fala sobre a visão que ele tinha quando encarnado e a visão que ele tem como desencarnado. E nós temos acompanhado em várias leituras de autores desencarnados, de pesquisadores, cientistas e tudo mais, que no mundo espiritual trazem também uma visão diferenciada. Mas alguns deles trazem um arrependimento, exatamente porque acabaram se deixando levar pelas influências do mundo material, pelo pensamento que trazia os interesses da sociedade, que nada tinha de interesse a respeito da realidade do espírito. Mas procurando sempre ali abordar, muitas vezes até provocar, as paixões humanas. E aqui nesse caso ele coloca sobre isso, né? Foi por isso que disse que não haver trabalhado para o céu. E nos tempos contemporâneos nossos, né, a gente também teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, né, compositores, autores, escritores, que trazendo comunicação se lamentavam de terem utilizado o conhecimento e o dom que possuíam para não trazerem um conteúdo mais inspirador para a humanidade, né, dentro desse processo de transformação. Basta a gente ver, conforme já comentamos várias vezes, né, através do Irineu Gasparetto, né, naquele trabalho mediúnico de música espírita, alguns autores e cantores contemporâneos, desencarnados, traziam músicas, mas agora com letras diferentes. Foi o caso que a gente viu, né, de John Lennon, o caso de Cazuza e outros autores, né, que valorizavam agora muito mais esse aspecto do crescimento espiritual e não dos conflitos terrenos. O Cazuza, por exemplo, que era um rebelde por natureza, né, e ele sempre procurava, né, apontar ali, né, os dramas, os problemas da sociedade, com críticas sociais, críticas diversas, e depois no plano espiritual ele falava sobre esperança, coragem, né, e também ali a confiança, né, em Deus, por exemplo. Né? Então ele colocava essa visão exatamente porque estarmos no mundo físico é uma coisa, estarmos no mundo espiritual, quando nós nos deparamos então com a realidade, com a nossa própria realidade, então a gente acaba então tendo ali uma visão diferenciada. Né? Pois é, Brás, né? Então hoje nós tivemos, né, vocês se recordam, para quem nos acompanhou lá atrás, em alguns anos, nós estudávamos se eu não me engano, foi no próprio Obras Póstumas. Tem ali um artigo que falava sobre música celestial. Então não era música espírita, acho que era música celestial o título. E naquela época, então, para poder fazer o trabalho, eu fiz ali uma coletânea de músicas da época, e é uma pena que eu não tenha esse material mais, né, mas eu peguei trechinhos de músicas, fiz uma montagem, para a gente poder ouvir alguns refrões, algumas letras das músicas que eram sucesso naquele momento. E a gente percebia, né, que essas músicas exaltavam, né, simplesmente a vida do mundo, né, na sua sensualidade, na sua crítica social. Então era aquele rap que
que discutia sobre problemas da periferia, era aquela música que falava sobre as dores de cotovelo das paixões não resolvidas, né? Então, enfim, tudo era tratado de questões nossas, né? Se fizéssemos isso hoje, com a versão atualizada, pegando essas músicas que hoje são populares nas nossas rádios, nós veríamos os mesmos temas. Então nós pegamos novelas, pegamos filmes, pegamos livros, pegamos músicas e arte de um modo geral, pintura, escultura, etc. E dança, inclusive, também, e vemos qual é a mensagem exatamente que vem sendo tratada. E depois esses mesmos autores no plano espiritual começam a ver a posição em que eles estão, muitas vezes ali, né, já numa posição mais consciente, mais lúcida sobre a realidade espiritual, e eles fazem então uma comparação sobre aquilo que eles fizeram quando encarnados. Alguns deles, inclusive, se sentem não apenas arrependidos, mas constrangidos, envergonhados por aquilo que difundiram. Mas vamos lá, então aqui é o caso que nós vemos do Eugênio Scribe, que ele falava sobre isso, né? E olha que ele dizia para nós assim, né? Ele coloca assim: no mundo elevado onde hoje me encontro, então ele já está numa condição já mais equilibrada, não vejo com os olhos terrenos, e penso que com os dons que havia recebido do Todo-Poderoso, poderia ter feito coisa melhor para a humanidade. Né? Então, quer dizer, poderia ter trabalhado mais objetivamente. Como me colocou, na realidade, vem se emburrecendo aqui, nesse lado da vida. Né? São as paixões que vão nos provocando. Né? Kardec pergunta novamente: dissestes ainda que gostaríeis de compor uma obra mais útil e mais séria, mas que tal alegria vos foi recusada. É como espírito que queríeis fazer essa obra, e nesse caso, como teríeis feito para que os homens a aproveitassem? Meu Deus, da maneira mais simples empregada pelos espíritos, inspirando os homens que muitas vezes imaginam tirar de seu próprio imo, por vezes tão vazio. Né? Então ele pensava que agora no plano espiritual poderia trazer esse conteúdo mais elevado através de inspiração de outros escritores, de outros teatrólogos, por exemplo, né, de elaborar ali um roteiro de teatro em que trouxesse ali uma peça mais virtuosa. Mas aqui o que Kardec comenta inicialmente foi aqui: dissestes que gostaria de fazer isso, mas que tal alegria vos foi recusada. Então ele não teve permissão de fazer isso, né? E ele coloca também algo bem interessante aqui, dizendo que, inspirando os escritores que muitas vezes imaginam tirar de seu próprio imo por vezes tão vazio. Então aquele que escreve, ele compõe aquela música, escreve aquele livro ou qualquer outro tipo de obra, e ele diz assim: como eu sou bom, como eu sou genioso. Ou melhor, como eu sou um gênio, né? E na verdade ele simplesmente foi inspirado e ele nem se deu conta que ele por si só seria incapaz de trazer um conteúdo tão elevado como aquele. Pode-se saber qual o assunto que ofereceríeis para tratar? Eu não tinha um objetivo determinado, mas como sabeis, a gente gosta um pouco de fazer o que nunca fez. Gostaria de cuidar de filosofia e de espiritualismo, já que me ocupei mais do que devia do realismo. Né? O realismo é a vida do dia a dia. Né? Lembrando que nós estávamos, inclusive, só para contextualizar um pouquinho aqui dentro, né, do nosso do contexto social, nós estávamos ali às vésperas, né, do Belle Époque. Né? O Belle Époque é a Bela Época. Então, Belle Époque foi aquele momento na França em que a ciência estava muito presente, mas também a vida mundana muito exaltada. Teatro, dança, festas, né? Inclusive isso é estudado, né, dentro da literatura, onde os livros, as composições começaram a surgir, grandes descobertas da ciência naquele período, que antecedia, por exemplo, né, as descobertas, como por exemplo a de Santos Dumont. Né, os carros, tudo isso sendo apresentado em feiras que eram promovidas na França naquele período. Então era um momento de muita agitação, onde tanto a ciência como a arte, muito ligadas a esse desenvolvimento, mas um desenvolvimento tecnológico de um lado, e por outro lado era um avanço na sociedade, mas um avanço de
mudanças não necessariamente virtuosas, mas talvez de liberação, de libertação das pessoas querendo fazer aquilo. Durante tanto tempo foi reprimido. E tanto a gente lembra que naquele livro que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, publicado por Leon Denis, ele lembra, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial, que começou ali em 1914, foi bastante providencial para poder despertar a França que se encontrava adormecida nessa vida de pecados, por exemplo. Né? Então ele comenta sobre isso, que é bem interessante de que modo que a sociedade se entregou à luxúria, aos prazeres baratos, né? Porque todo mundo queria viver isso agora. E a tecnologia, a mudança no perfil da sociedade, permitiu que eles tivessem então essa liberação. É aquela época do vale tudo, né? Vamos soltar a nossa franga, vamos sair do armário para poder fazer e comemorar a vida, né? Então era nesse período que a gente estava falando. E quando ele diz assim que gostaria de cuidar de filosofia e de espiritualismo, já que me ocupei mais do que devia do realismo, no caso ele teve ali uma vivência moderada do realismo. Porque apesar dele falar sobre questões da vida cotidiana das pessoas, ele tinha um certo cuidado, né, de não extrapolar, mas tentar ali trazer, né, algo mais moralizado, algo menos explícito, alguma coisa assim. Por isso ele se encontrava numa condição melhor no plano espiritual. Mas agora o que ele gostaria de tratar era realmente de filosofia e espiritualismo. E ele continua: não tomeis a palavra realismo como hoje a entendem, apenas que dizer que me ocupei mais especialmente daquilo que divertia os olhos e o ouvido dos espíritos frívolos da terra, e não do que poderia satisfazer os espíritos sérios e filosóficos. Né? Então esse era o desejo que ele tinha de, agora no plano espiritual, trazer essa visão. E como nós vimos, né, isso não é só dele. Vários espíritos fazem um balanço sobre a sua existência, sobre suas obras, principalmente esses espíritos que alcançaram uma posição de notabilidade na sociedade, se tornaram uma personalidade pública, observada pela mídia, famosa no meio social, e de repente ele fala: olha o que eu fiz dos dons e da posição que eu ocupei. Seguindo aqui: dissestes à senhorita J que não éreis feliz. Podeis não ter a sorte dos bem-aventurados, mas há pouco no comitê contaram uma porção de boas ações que praticastes e que, por certo, devem ter sido levadas em consideração. Não sou feliz, porque infelizmente ainda tenho ambição. E, tendo sido acadêmico na Terra, queria fazer parte também da Assembleia dos Eleitos. Né? Então, olha a ambição dele. Né? Aquilo que nós conversamos essa semana, né? que quando nós falamos em provas e expiações, especialmente em provas, nós, pessoas comuns, temos as nossas provas. As provas dentro de uma família, as provas dentro de uma sociedade, as provas que nos trazem limitações, provocações dos nossos complexos, das nossas inferioridades, né? E a gente ficou tratando depois, né, como o Dr. Bezerra tinha reencarnado aqui no nosso mundo, qual seria a prova do Dr. Bezerra? Qual seria a prova? Porque a prova, ela é um mecanismo das leis divinas que nos impulsionam para o nosso crescimento, para o nosso progresso. É aquele teste moral que, sendo bem superado, fortalece o espírito nessa escada de ascensão que ele vem trilhando. E aí então nós temos as nossas provas. Madre Teresa teve a prova dela, o Chico teve a prova dele, Dr. Bezerra teve a prova dele, Joana, Emmanuel, cada um teve a sua prova. E aqui nesse caso, a gente vai lembrar que, para nós, pessoas comuns, né, quando se fala sobre as dificuldades que nós temos, que foi o caso de André Luiz, que nós comentamos inclusive ontem, falando ali sobre, né, os espíritos da terceira ordem. Então a gente falava assim: poxa, André Luiz, que hoje para nós é um grande instrutor, quando ele desencarnou, ele era um espírito neutro. Não era propenso ao bem, mas também não era propenso ao mal, era alimentado na sua vaidade, porque ele era uma pessoa importante na sociedade, afinal de contas ele era um médico. E depois que chegou no mundo espiritual, ele passou aquele período todo preso naquela faixa vibratória de muita angústia e de muito sofrimento.
para somente depois, quando despertou consciencialmente e promoveu a sua transformação interior, passou a realizar aqueles trabalhos tão notáveis para nós hoje. Então aqui, o que nós vemos, olha só o que o Espírito disse, que para ele é o que não proporciona felicidade. Ele queria ficar entre os eleitos, porque ele era um acadêmico, ele achava que tinha merecimento para estar entre os acadêmicos. Mas mesmo assim ele está numa posição elevada no plano espiritual, porque é a ambição dele, né? Enquanto ele está preocupado, a consciência dele diz assim, você não tem merecimento de estar entre eles, nós estamos aqui vendo os nossos dramas de consciência tão profundos, tão dolorosos, tão torturantes, né? Porque nós ficamos ali naquele processo de autopunição, enquanto ele, o problema dele era porque ele tinha essa ambição, que é uma ambição, inclusive, muito parecida com o Frederico Figner, o irmão Jacó, que nós estudamos no livro Voltei. Porque ele chegou no mundo espiritual trazendo no seu currículo presidente de federação espírita, presidente de centro espírita, grande estudioso, pessoa caridosa, e ele chegou no mundo espiritual com essa mesma ambição, acreditando que ele chegaria sendo ali acolhido pelos eleitos e tudo mais. E aí então, quando ele foi levado para aquela colônia espiritual, e ele então se encontrou com aqueles que eram também contemporâneos, mas que tinham realizado grandes trabalhos, como Caibar, como Eurípides, por exemplo, né, Eurípides Barçanufo. Quando ele se colocou ao lado desses espíritos, esses espíritos apresentavam aquela luminosidade pela grandeza, pela elevação que tinham alcançado, e ele era aquele espírito opaco, que simplesmente era aquele corpo que não apresentava luminosidade nenhuma. E ele, quando chegou no plano espiritual, chegou com essa pretensão. Não, eu vou ficar ali junto com os meus amigos, porque todos nós estamos no mesmo nível. Aí então, quando ele se comparou, ele caiu no constrangimento. Mas foi um constrangimento de curto prazo, porque no final da obra nós acompanhamos que... Vai com Deus, Cássio. Né, acompanhamos que no final da obra ele conseguiu alcançar a própria luminosidade, pela transformação que ele foi vivenciando durante esse período. Né, então aqui a gente vê, né, o que é para o espírito um drama. Se o nosso problema, chegando no plano espiritual, for estar entre os eleitos e nos decepcionarmos com isso, tá bom demais para nós. Porque a grande maioria traz ali, né, um grande drama que realmente provoca em nós uma angústia, aquela necessidade de reparar o passado, de expiações dolorosas. Né? Mas esse aqui então era o Eugênio escrever. Kardec traz uma outra pergunta. Parece-nos que, em falta da obra que ainda não podeis fazer, poderíeis alcançar o mesmo objetivo, para vós e para os outros, se aqui viesseis fazer uma série de dissertações. E ele responde: não pediria nada melhor. Virei com prazer, se me permitirem, o que ignoro, pois ainda não tenho posição bem definida no mundo espiritual. Tudo é tão novo para mim, e eu passei a vida a casar oficiais subalternos com ricas herdeiras, que ainda não tive tempo de conhecer e admirar esse mundo etéreo, de que me havia esquecido durante a encarnação. Voltarei, pois, se os grandes espíritos o permitirem. Então ele continuava também no mundo espiritual, vivendo ali, né, fazendo ali, né, os seus conchavos sociais, aproximando uns dos outros ali, nada de ruim, mas se dedicava muito mais com questões da sociedade do que questões do espírito. Pergunta de Kardec: no mundo em que estais, já revistes a senhora de Gerardin, que em vida ocupava-se muito de espíritos e de evocações? Ela teve a bondade de vir esperar-me no limiar da verdadeira vida, com os espíritos da Pleiade a qual pertencemos. Então, teve ali. É bem interessante quando a gente vai acompanhando os relatos publicados na Revista Espírita, muitos nomes são mencionados, né? Então, Escribê, Erasto, a Senhora de Gerardin e outros espíritos, né, como São Luís e tudo mais, são espíritos contemporâneos daquela época ou conhecidos para aquela sociedade. Espíritos, claro, relacionados com a própria história da França. Seria, fazendo uma transição, ou melhor, uma transferência
daquilo que Kardec publicava para aquilo que nós temos hoje, esses espíritos conhecidos especialmente no trabalho que fazem, né, com o Divaldo, fizeram com o Chico. Então, por exemplo, em vez de falar se quando ele desencarnou ele chegou a ver a senhora de Gerardin, seria como se nós pegássemos hoje um espírito que dissesse assim: você chegou a encontrar com Joana? E aí poderia dizer assim: ela teve a bondade de vir me esperar no limiar da verdadeira vida, com espíritos da Pleiade a qual pertencemos. Ou então assim: André Luiz estava lá, ele foi me receber. Como foi o caso do próprio Frederico Figner, né? Quando ele desencarnou, a filha e o próprio Dr. Bezerra estavam junto com ele. Então esses nomes que nós tão bem conhecemos hoje são os equivalentes aos espíritos daquela época. Esses nossos espíritos são espíritos que viveram no Brasil, tiveram parte de alguma forma, né, nos trabalhos realizados aqui, tanto na sociedade como no próprio desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, enquanto lá eles têm esses espíritos relacionados com a história da França. Então é só a gente fazer ali uma pequena mudança, né, na nossa chavinha para poder entender quem eram esses espíritos e o valor que eles tinham nas comunicações e no amparo, no auxílio e orientação dos trabalhos da sociedade para esses espíritos atuais que nós temos aqui, que vão se manifestando e que se tornam, de certa forma, espíritos bastante conhecidos. Né? Mas de qualquer forma que então, ele, pela conquista que ele teve, pelo merecimento dele, estava ali então junto com esse grupo de amigos, de uma forma, mais uma vez, muito parecida com aquilo que o Frederico Figner vivenciou. Então ele desencarnou, foi para aquela comunidade, estava ali junto àqueles espíritos que também fizeram aquele trabalho de desenvolvimento, de construção do espiritismo aqui no Brasil, mas ele ainda, como pessoa, ainda tinha que ter as suas conquistas individuais. Então ele fazia parte do grupo, mas era aquele espírito que ainda tinha muito a se desenvolver em se comparando com aqueles outros que já estavam por lá. Kardec pergunta: ela é mais feliz que vós? Seu espírito é mais feliz do que eu, porque contribuiu para as obras de educação da infância compostas por Sophie Gay, sua mãe. Aqui tem um detalhe bem interessante nessa passagem, porque na visão do Scribé, a senhora de Gerardin ocupava aquela condição de maior felicidade no plano espiritual pelos trabalhos, né, pela contribuição dela nessas obras de educação da infância, que a mãe dela tinha iniciado. Aí então, quando ele responde isso, o Erasto traz uma observação. Erasto, que estava presente, acompanhando essa comunicação. E o Erasto responde assim: não, foi porque lutou, ao passo que Scribé deixou-se arrastar na torrente da vida fácil. Então não foi porque ela contribuiu pelas obras de educação, foi pela transformação moral que ela conseguiu alcançar, resistindo àquilo que a sociedade oferecia como valores de uma felicidade efêmera, daquelas alegrias mundanas, enquanto que ele, sim, se entregou a isso, até mesmo vivendo aquilo que a sociedade pedia. Ele era um escritor, então ele escrevia para a diversão das pessoas, alimentando a futilidade, enquanto que a senhora de Gerardin, não apenas pelas evocações, pelo trabalho que ela fazia no espiritismo, mas pelo seu trabalho interior. Então o espírito alcança o seu mérito não por aquilo que ele fez, mas como ele fez. Porque ele pode ter sido um grande cientista, extremamente ambicioso, ganancioso, mas ele pode ter sido um simples gari, mas um gari que era um gari que tinha responsabilidade no seu trabalho, que era fraterno, né, com as pessoas com quem ele convivia, que procurava sempre ali, né, espalhar a alegria, espalhar o amor para as pessoas com quem ele tinha contato. E aí então no plano espiritual, aquele que se achava grande se vê humilhado, e aquele que era humilde se vê grande, conforme a passagem que nós vemos lá no Novo Testamento. Então aqui não é pelas obras que ele fez, mas é por o que ele fez. Chegamos até inclusive a falar sobre isso, quando nós comentamos, né, sobre caridade, né? Porque caridade é uma obra muito nobre, mas muitas vezes aquele que se acha caridoso é motivado por ambições, de fazer a sua autopromoção,
de tentar ali ocupar um reconhecimento das pessoas, e na verdade são ambições pessoais que são ali, que envolvem aquele gesto de caridade. Então por isso a gente tem que sempre lembrar, não é o que a gente faz aqui no mundo, porque cada um está numa posição, cada um está numa competência, mas quando nós realizamos alguma coisa, a pergunta é o como nós fazemos aquilo. Qual é exatamente a nossa mais sincera e profunda motivação? Porque aí sim mostra os valores que nós estamos investindo, e são esses valores que vão determinar a nossa condição no plano espiritual. Por isso, então, enquanto ele achava que era uma questão de trabalho que ela tinha feito, e aqui a resposta de Erasto foi porque lutou, ao passo que esse se deixou arrastar pela torrente da vida fácil. E continua. Ides às vezes assistir à representação de vossas obras, assim como a senhora de Girardin ou Casimir Delavigne, né? A senhora de Girardin era uma escritora, né? Inclusive ela usava um pseudônimo no debate que ela teve lá, e ela usava um pseudônimo para o debate, naquele caso do Sr. Buffon, né? Então, tanto a senhora de Girardin como o Sr. Casimir Delavigne eram também escritores, e eles mencionavam que eles eventualmente acompanhavam, né, o desenvolvimento dos seus trabalhos aqui no plano físico. Então Kardec perguntou se ele também, no caso das suas obras, principalmente as obras teatrais, se ele assistia à representação das suas obras. A resposta: como quereis que não fôssemos ver esses filhos queridos que deixamos na terra? Ainda é um dos nossos prazeres mais puros. É o caso que a gente vê, né, dos compositores, dos escritores, dos autores, de modo geral, que continuam do plano espiritual acompanhando as suas obras, acompanhando ali, né, o desenvolvimento dos seus trabalhos, assim como cientistas que continuam presentes, né, vendo ali de que modo que a sociedade científica está tratando o seu trabalho. Aí uma coisa que a gente pensa, né, Stephen Hawking, Carl Sagan, Albert Einstein, cada um ali na sua área de atuação, acompanhando como a ciência está dando continuidade nos temas que eles trabalhavam. E muitas vezes não apenas acompanhando, mas inspirando para que esse trabalho se dê, né, siga ali um caminho mais proveitoso, um caminho mais assertivo. E muitas vezes até, né, a gente lembra que esses espíritos podem ter ali um desenvolvimento intelectual mais profundo, mas sem o devido valor, mas ainda assim é um espírito de valor, porque ele contribui ainda para o desenvolvimento da ciência. E aí nós vamos encontrar, né, trabalhadores das mais diversas áreas, né, da filosofia, da educação, da ciência, da sociedade, política, justiça, enfim. Kardec então faz um comentário aqui a respeito dessa questão dos espíritos continuarem ainda atentos, né, àquilo que acontecia aqui no mundo físico, ou que acontece no mundo físico, relacionado com os seus interesses. Chegamos até a ver, né, o Humberto de Campos, o irmão X, falando ali nas suas crônicas sobre o interesse dos espíritos que eram interessados, que estavam ali ligados à história do Brasil, de governança, de grandes movimentos. Então nas datas cívicas eles estavam ali presentes, acompanhando. Foi até interessante, eu comentei com vocês de um livro que foi publicado chamado Militares no Além, que era uma coletânea de várias mensagens que foram publicadas, que foram trazidas através do Chico, e aí fizeram uma coletânea e montaram esse livro, Militares do Além. E nesse livro quem assinava era Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, espíritos dessa envergadura que fizeram parte da história. E eu sempre comentei com vocês também que era muito interessante a forma como eles se tratavam. Não era assim, né? O Marechal Deodoro ou o Marechal Floriano. Eles se chamavam pelo primeiro nome. Não, porque o Floriano fez tal coisa. E foi muito legal ver isso nessa intimidade. E eles discutiam questões da nossa sociedade. Então, embora eles estejam desencarnados, continuavam ali atentos àquilo que acontecia dentro daquele meio social onde eles atuavam. O Brás colocou, né, Chico Xavier disse que muitos cantores têm a missão de alegrar as pessoas que o assistem. Né? Pois é, Brás, né, o artista, de um modo geral, a arte, de um modo geral, ele é uma manifestação da alma.
né? E é claro que essa arte vai manifestar aquilo que essa alma tem de conteúdo. Se ela tem um conteúdo pobre, a arte vai se manifestar com a pobreza relativa. Se essa alma tem tem valores, né, tem ali nobreza, a sua arte vai refletir isso também. E a arte, de um modo geral, ela é influenciadora da sociedade. Então aquele artista traz como compromisso contribuir para a transformação. Só que se ele não tem essa capacidade, ele pode fazer um desserviço, trazer um prejuízo para a sociedade e depois, infelizmente, ele terá que trabalhar pela reconstrução. Né? Então são vários espíritos que têm essa mesma missão. Atores, cantores, autores, enfim, diretores, quantos e quantos pintores, escultores, dançarinos, né? Quantas e quantas, né? Pegar uma bailarina, por exemplo, que tem ali como missão levar, através da expressão física, a beleza da arte. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos dançarinos que expressam a vulgaridade exatamente porque não trazem ainda esse crescimento espiritual. E muitas vezes, né, essa mesma arte acaba trazendo um prejuízo. Eu me recordo, inclusive, né, de um debate que surgiu nos anos de 1990, quando os Mamonas Assassinas morreram, né, naquele acidente de avião. Aqui perto da minha casa, inclusive. Aqui no aeroporto de Guarulhos, na Serra da Cantareira. E logo depois que eles desencarnaram, começaram os debates, né? Todos desencarnaram cedo porque eles usavam a arte e toda aquela animação trazendo vulgaridade, né? Que eram ali, né, sensualismo, piadas engraçadas que as crianças cantavam sem sequer saber o que estavam cantando. Aí muita gente dizia assim, não, mas eles desencarnaram porque a missão deles era outra e eles desvirtuaram por aquilo que eles falaram. Isso, exatamente, né? Aí depois, né, teve uma comunicação atribuída a um dos membros, né, do grupo dizendo que não é nada disso, né? Simplesmente tinham ali uma história para cumprir, uma missão, tinham ali uma forma de desencarnação, e que se todos os que falassem bobagens desencarnassem por isso, né, imaginemos o que ia acontecer. Então, na verdade, a gente vê assim que, né, você tem uma missão, mas o que você faz com essa missão? Esse que é importante a gente lembrar. Mas isso é um tema de debate bem profundo, bem filosófico, né, para a gente analisar oportunamente. Né, o cantor Roberto Carlos foi alertado por Chico que a missão dele era pregar o amor, né? Então, fazendo ali o trabalho, né, cada um dentro das suas possibilidades. Porque o mundo material ele é bastante provocativo, né? E esse ambiente de fama, de notoriedade, muitas vezes faz, né, com que você se desvirtue. Você tinha uma missão nobre, mas o mundo te provoca, né, com fama, riqueza, com sensualidade, com interesses diversos. Se você não tiver resistência, você acaba se desvirtuando, né? Mas vamos lá. Kardec então traz uma observação a respeito desse comentário do Espírito. Porque ele falava, né, que ele continuava ainda acompanhando as suas obras, né, que ele chamou acompanhar os nossos filhos, né? Então vamos lá, observação. A morte, pois, não separa os que se conhecem, os que se conheceram na Terra. Eles se reencontram, reúnem-se e se interessam pelo que era objeto de suas preocupações. Dirão sem dúvida que se eles se lembram do que lhes dava alegria, haverão de lembrar-se também daquilo que lhes causava dor, e isso lhes deve alterar a felicidade. Tal lembrança produz um efeito inteiramente contrário, porque a satisfação de estar liberto dos males terrenos é um prazer tanto mais suave quanto maior for o contraste. Apreciamos melhor os benefícios da saúde após uma doença, a calma após a tempestade. Voltando ao lar, o guerreiro não se compraz em contar os perigos que ocorreu, as fadigas que experimentou. Do mesmo modo, para os espíritos, a lembrança das lutas terrestres é uma satisfação, quando delas saíram vitoriosos. Mas essa lembrança se perde ao longo do tempo, ou pelo menos diminui de importância aos seus olhos à medida que se libertam dos fluidos materiais dos mundos inferiores e se aproximam da perfeição. Para eles, tais lembranças são sonhos longínquos, como no homem feito as recordações da primeira infância.
Então, logo que o espírito desencarna, ele vai lembrar, né? Ah, minha vida foi muito difícil, mas eu superei. Minha vida teve isso, teve aquilo. Ele começa a contar a sua história. Até o momento em que tudo isso passa, ele começa realmente a se tornar, como André Luiz, né? Um cidadão de nosso lar. Então ele começa a se tornar um cidadão universal e não um cidadão terreno. E quando ele passa a viver o mundo espiritual, tudo aquilo que dizia respeito à sua história era simplesmente coisas do seu passado. No caso, por exemplo, a gente lembra que o livro 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, né, os 3 livros de Emmanuel, que contam um pouco da sua história naquela época, certamente foi elaborada, foi resgatada, porque ela tinha um fim educativo muito forte. Daquele momento em que Jesus vivia aqui no mundo, naquele período em que ele, como Públio, né, Lentulus, né, o Lentulus, conviveu naquela época e toda aquela movimentação. Então era uma história que era uma história, digamos, digna, uma história grandiosa para se tornar conhecida como parte da educação que o Espiritismo pode oferecer. Mas para Emmanuel, certamente ele não teria necessidade de ficar comentando, por exemplo, quem ele foi, o que ele fez. Então muitos de nós no plano espiritual certamente continuaremos ainda contando, lamentando e sofrendo, né, aquilo que o mundo físico nos ofereceu. Mas a partir do momento em que nós passamos a nos adaptar ao mundo espiritual, a nossa realidade se torna a realidade do espírito. E aqui, como ele colocou para nós, né, para eles, tais lembranças são sonhos longínquos, como no homem feito a recordações da primeira infância. Então, claro que você se lembra, você não sofre amnésia daquilo que você aprendeu. Mas aquilo não se torna mais importante, relevante, porque agora você passa a viver uma nova atualidade, passa a viver uma nova realidade. E é essa realidade que vai realmente mostrar aquilo que você vivenciou. Né? Pois é, Braz, na história assim que certamente ali durante aquele período não foi comentado nada, né? Porque é até uma questão de descrição do espírito comentar, né, quais foram as suas histórias, assim como nós temos também a nossa história. No caso de Emmanuel, né, ele foi ali um espírito bastante valoroso para trazer para nós uma experiência tão marcante como essa. Assim como outros espíritos também contaram a sua história, como o próprio André Luiz. A Dona Ivone, quando encarnada, contando das suas impressões e experiências. Você se expor dessa forma é algo realmente que precisa de muita coragem, assim como outros espíritos que vieram contar as suas histórias, como foi o caso de Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida. Um espírito contar uma história de fracasso e de dor tão profunda como ele, era um espírito que já tinha conseguido realmente conquistar, né, a sua cidadania no plano espiritual e agora trazer essa história revivida para que nós pudéssemos aprender com ela. E cada um teremos a nossa história, né? Mas no plano espiritual, essas lembranças, eu não vou ter preocupação de onde eu vivi, o que aconteceu, quem estava do meu lado. Isso aí tudo vai ser absorvido, vai ser abstraído e nós então passaremos a viver a realidade dali para frente, naquele novo ambiente com aquelas novas condições. Essa pelo menos é a expectativa. Agora cabe a cada espírito trabalhar isso em si mesmo. Porque como nós já vimos, né, tanto nas leituras que nós fazemos e até mesmo nas experiências que são observadas nas reuniões mediúnicas, muitos espíritos, depois de muito tempo no plano espiritual, continuam ainda presos a essa história terrena. Vivendo ali os seus desejos de vingança, sofrendo pelas suas frustrações, seus arrependimentos e tudo mais, né? E isso pode durar muitas vezes naquele processo de autotortura. Então a ideia é, no plano espiritual, alcançar essa libertação desses dramas vividos e começar a trabalhar, sim, para corrigir o passado, mas com os olhos no futuro. E não ficar lamentando o passado e ficar ali estagnado, sem conseguir se mobilizar, estando num ambiente onde ele pode crescer com muito mais efetividade. Né? Então, quer dizer, isso realmente dói bastante, vai ser bastante dramático. Mas é isso, meus amigos. O próximo item que a gente vai entrar aqui, ensinamentos e dissertações espíritas, o primeiro que nós lemos foi Os Cretinos, né? Que, como nós vimos aqui, vou ler rapidamente aqui só para a gente poder lembrar, nossa companheira, a senhora Costel,
feito uma excursão na região dos Alpes, em que o cretinismo parece ter estabelecido um de seus principais focos, ali recebeu de um de seus espíritos habituais a seguinte comunicação. E aqui ele fala sobre aqueles indivíduos, né, que pelo que comenta para nós aqui, era uma comunidade onde havia, né, muitos casos de limitação intelectual. Né, o cretinismo é uma doença mental e ela então era observada, provavelmente aqui, nesse caso, por falta de conhecimento da biologia, da genética e tudo mais, que era algo que se desenvolvia na época. Provavelmente muitas pessoas traziam esse gene que provocava esse tipo de limitação, né, que era uma doença congênita que provocava essa limitação. Então, pelo fato das pessoas se relacionarem numa comunidade nos Alpes, aqui não fala se nos Apinos ou nos Alpes suíços, né, mas enfim, né, mas era aparentemente uma comunidade restrita e a troca genética ali era muito limitada e, portanto, fazendo com que houvesse esse foco. E ela, então, visitando esse grupo, ela acabou tendo essa dúvida do porquê de tantos espíritos com tantas limitações. E aí, então, aqui o espírito veio, né, o espírito... Vou pegar aqui o nome dele. O espírito Pierre Jout, que era pai dela, veio e trouxe uma explicação. De cara colocando, né, os cretinos são seres punidos na Terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir seu pensamento. E aqui depois ele continua trazendo essas orientações, que foi bem interessante, né? Porque mostra para nós aqui, embora de uma forma, né, muito realista, né, porque fala, olha, é o espírito que errou no passado e que agora recebe como punição, entre aspas, né, essa experiência de limitação. Mas, né, aqui são espíritos em processo de evolução. E nós vamos então nesse mesmo item só um instantinho, ensinamentos e dissertações espíritas, seguir com outras comunicações. Nós vemos essa primeira, só para fazer um ajuste, né, no nosso horário. Então o próximo que nós vamos acompanhar, se fosse um homem de bem, teria morrido, recebido na Sociedade Espírita de Sens, né, onde Kardec também visitou. E essa mesma mensagem de Fénelon foi publicada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós seguiremos aqui com outras mensagens que foram publicadas tanto em Sens como também em Lyon, quando Kardec visitava, né? E ele publicou aqui na revista para a gente poder acompanhar. Então é isso, meus amigos. Fechamos aqui o nosso encontro de hoje com essas reflexões importantes, né, do espírito